Olá! Neste vídeo eu vou abordar o tema Filosofia Moral, tendo como base o livro Convite à Filosofia, da professora Marilene Chauí, em que ela aborda no capítulo 4 a existência da ética. Se você quer aprofundar, conhecer um pouco mais as bases que formam o tema ética na atualidade, venha comigo! Olá, tudo bem? Eu sou o professor Rodilon Teixeira, eu sou mestre e doutor em administração. E esse vídeo eu preparei especialmente para a minha turma de filosofia e ética, em que estamos trabalhando com os conceitos iniciais da filosofia para serem aplicados na atualidade e bem como a sua relação com a administração pública. Vamos aqui, então. Aqui, então, a referência da obra, A Existência da Ética, o capítulo 4, professora Marilene Chauí, em que faz o convite à filosofia. Um bom trabalho, uma obra aqui que, para a introdução à filosofia, muito recomendo. Então, vamos lá. Então, a proposta vai ser trazer aqui alguns pontos e sínteses que foram abordados nesse capítulo. Então, você já deve ter lido primeiro esse capítulo, e aqui vou trazer algumas ponderações, uma síntese do que foi tratado, e fico aberto para questões, perguntas, questionamentos. Aos alunos já peço que anotem, que na próxima aula nós vamos aí tratar um pouco mais profundamente de cada um desses pontos. Inicialmente, então, Marilene traz sobre o senso moral e consciência moral. Vai trazendo aqui algum sentimento, algumas situações como fome, violência, injustiça, que provocam sentimentos em cada um de nós. Piedade, indignação, responsabilidade. Outros aqui também, honestidade, honradez, altruísmo. São sentimentos, como alegria, satisfação. Todos eles são expressão do nosso senso moral. Vamos avançando um pouco. Ela traz, então, aqui no seu livro, alguns exemplos, situações, para exemplificar essa situação que convivemos. Uma jovem grávida, jovem realmente, 12, 13, 14, 15 anos, algo que infelizmente acontece. Então, frente à interrupção da gravidez, ao aborto, um tema polêmico na sociedade. Um outro exemplo, pai desempregado, em situação ali difícil, que recebe uma oferta de emprego. Contudo, essa oferta trata-se de um emprego desonesto, às vezes ligado ao tráfico, ao crime, mas é a situação que se coloca para trazer dinheiro, para trazer comida para a sua família. E outro exemplo, uma criança com fome, roubando uma fruta no mercado, num hortifruti, então, para saciar a sua fome. Qual é a ação certa frente às situações? Decisão que são tomadas com base na consciência moral nossa, de cada um de nós. Aqui eu trago uma imagem de uma criança com fome, e aí muito presente em alguns momentos aí do passado, mas ainda constante, lá do Nordeste, a questão da seca. Então, que se passa fome, Então, isso nos consterna, isso nos provoca muito, quando vemos imagens de uma criança, de um ser ali inocente que não consegue suprir a sua própria necessidade, Então, depende da família, do pai, de uma sociedade, Qual é a ação certa, se essa criança, para saciar a fome, vai furtar uma comida, uma alimentação? Uma outra imagem, então, muito comum nas capitais, pessoas em situação de rua. Por vezes, famílias inteiras morando em locais impróprios, embaixo de pontes. E quando passamos à frente, muitas vezes também próximo à parada de ônibus, nos terminais, em vários locais, você encontra pessoas se abrigando, sem condições nenhuma e morando na rua. Isso nos choca muitas vezes. Qual é a ação certa? É virar o rosto, continuar caminhando? Ignorar essa situação? Senso moral e consciência moral, Referem-se a valores, justiça, honradez, generosidade, sentimentos e ações que são opções, entre o que é bom e o que é mal. Mas, principalmente, são sentimentos em relação e no convívio com outras pessoas, É disso que trata a questão ética. Sobre o senso moral e a consciência moral, ela traz também no seu livro, aqui juízos de fato, que nós avaliamos. Então, avaliamos aí, está chovendo, hoje é sexta-feira, amanhã é sábado, então trazemos juízos de fato, situações que não empregamos o valor. Mas, em contrapartida, logo aqui embaixo, temos aqui, juízo de valor. Nós podemos, sobre a chuva, dizer se ela é boa ou é ruim, se
se é boa para as plantas, chuva em excesso, como recentemente aí em algumas capitais, inundações, né, causam aí mortes, causam problemas para a sociedade. A chuva é ruim, né, quando alaga das ruas. É bom sair com amigos na sexta, estamos fazendo um juízo, né, sobre sexta-feira. Sexta-feira é um dia ruim para passear, porque a cidade está lotada, vários problemas. Então, são juízos de valores sobre fatos que analisamos aqui, fazendo essa comparação. Avançamos um pouquinho. O senso moral e consciência moral, ainda os juízos éticos de valor, né? Quando falamos sobre juízos éticos, primeiro, eles são normativos, eles dizem como deve ser o nosso sentimento, né, sobre os fatos, questões que abordamos há pouco, né, sobre aquela criança passando fome. São eles que nos dizem qual sentimento sentimos. Sobre aquela pessoa em situação de rua, se ignoramos, se fazemos algo, né, são esses normativos, juízos éticos que nos movem. Nos dizem o que é bom e o que é mal. São esses valores, esses juízos éticos que nos movem e nos fazem tomar decisões e sentir sentimentos, né, frente a várias situações. Mas aqui é importante, né, nesse ponto, porque são inseparáveis, né, da vida cultural. Então, esses sentimentos, esses valores, né, está dentro do contexto da sociedade que somos formados, da família, da escola, da igreja. Então, são algo que vamos aprendendo, né? Não observamos a origem da cultura e os valores éticos, né? Muitas vezes consideramos naturais ou até fáticos, né? Que não há como mudar, porque aprendemos assim. É muito comum ouvirmos quando dizem, sempre foi assim. Representa essa questão como se fossem mutáveis, né? Mas, importante, a criação histórica e cultural, né? Ela tem essa formação. Então, esses valores e esse senso moral, nós aprendemos, né, com a nossa formação no seio da família, primeiramente. E surge também, lá inicialmente na Antiguidade, a questão da ética e a violência, né? Na Antiguidade clássica, greco-romana, e até hoje, né, está no centro do problema da violência, do convívio com outras pessoas, né? E bem como no meio de evitar, diminuir e controlar. Então, a base, quando surge lá na Antiguidade, a questão do valor ético, é contra a violência. Não? Até que ponto podemos aceitar a violência? A autora traz aqui um conceito, né? A violência é percebida como exercício da força física e da coação psíquica para obrigar alguém a fazer alguma coisa contra si, contrário aos seus interesses e desejos, contrário ao seu corpo e à sua consciência, causando-lhe danos profundos e irreparáveis, como a morte, loucura, a autoagressão ou a agressão a outras pessoas, né? Então, aí nós vemos lá, desde a origem, a ética surgindo como um contraponto e uma forma de minimizar ou eliminar totalmente a violência nesse contexto que é colocado. E aqui um ponto importante, né? Cultura e sociedade, para falarmos aí de valores éticos, de moral também. A cultura e a sociedade é que definem o que entendemos por mal, negativo, o crime, vício, circunscrevem aquilo que julgam violência contra o indivíduo ou contra o grupo. Simultaneamente, erguem os valores positivos. Então aqui temos um pêndulo, né? Uma dualidade, negativo, positivo, bem, mal, a virtude, né? Que são barreiras éticas contra a violência. Então, do ponto de vista ético, somos pessoas e não podemos ser tratados como coisas. Algo muito importante, né? Nos dias atuais, né? Somos pessoas, todos nós convivemos com pessoas, precisamos tratar como pessoas, não como objetos, né? Não como um número que muitas vezes temos aí, viramos um QR Code, um código de barra, um número, uma matrícula. Somos pessoas e não objetos. Avançamos um pouco mais. Os constituintes do campo ético. Nesse ponto aqui, então, sintetizei algumas ideias, né? Para que haja conduta ética, fala ela, é preciso que exista o agente consciente. E aí temos agente, sujeitos, nós, pessoas, né? Isto é, aquele que conhece a diferença entre o bem e o mal, entre o que é certo e errado, permitido ou proibido, virtude e vício. Novamente uma dualidade, né? Positivo e negativo, o bem e o mal. Então, esse agente consciente, essa pessoa humana, ela que vai definir com seus valores, né? Valores da sociedade. No outro ponto aqui, Marilene coloca, né? A consciência moral reconhece como capaz de julgar os valores dos atos e das condutas de agir,
em conformidade com os valores morais. Então, essa nossa consciência e essa nossa liberdade de escolhas, né? Que estamos dentro de um contexto social, é claro, mas temos a liberdade de definir o que é certo e errado, influenciados por essa nossa origem. Mais um ponto aqui que ela traz, e aí para avançarmos um pouco, o sujeito ético ou moral, a pessoa, né, o agente, só pode existir se preencher as seguintes condições. Ela trouxe aqui 4 condições. Primeira, ser consciente de si e dos outros. Se ver como pessoa, mas ver também o outro como pessoa. Ser dotado de vontade de escolha, entre o que é certo, o que é errado, bem e mal. Nós escolhemos, né? Nós somos dotados de vontade. Ser responsáveis pelos seus atos, pelas suas escolhas. E primeiro, ser livre para fazer tais escolhas. Então, esses 4 pontos, né? Essas condições são necessárias para o sujeito ético ou moral. Por isso que, se eu estiver preso, acorrentado e não tiver uma escolha, eu não sou um sujeito ético, eu não tenho a liberdade de escolha, ou em outras situações mesmo psicológicas, né? Então que você fica preso. Então ali a questão, por isso voltamos aos exemplos, né? A questão daquele emprego que foi oferecido, ele tem a liberdade? Sim, ele tem a liberdade, mas qual é a liberdade? Entre a fome e não ter comida e uma escolha? Então a liberdade dele está restrita, né? Claro, aí não vamos abordar aqui, mas tem questões econômicas, sociais, que muitas vezes tolhem, né? Retiram a nossa liberdade de escolha. Avançamos um pouco mais. O campo ético, então, aqui, é constituído por 2 polos internamente relacionados. Primeiro, o agente ou sujeito moral, ou os valores morais ou virtudes éticas, né? Então, temos aqui a pessoa, o sujeito humano, a pessoa humana, o sujeito moral, como ela chama, e os valores que são colocados, valores morais, que estão dentro de uma sociedade, né? Que são as virtudes éticas. Aqui ela traz também a questão do agente, o sujeito ético, né? Então há 2 aqui, passivo e ativo, novamente uma dualidade, né? Quem é o agente, o sujeito ético passivo? É aquele que se deixa governar e arrastar por seus impulsos, inclinações e paixões, pelas circunstâncias, pela boa ou má sorte e pela opinião alheia. Algo que vemos muito comum, né? Principalmente quando tratamos aí dentro da missão pública ou mesmo na privada, a questão da corrupção. Eu me deixo levar pelos meus impulsos de obter melhores ganhos, sem considerar a questão dos valores, né, do sujeito. Já o ativo ou virtuoso, aquele que controla interiormente, internamente, seus impulsos, suas inclinações e suas paixões, né? Discute consigo mesmo e com os outros o sentido dos valores dos fins estabelecidos. Então aqui há 2 situações, né? A passividade e o ativo, o virtuoso, né? Que consegue ter um controle. Vá anotando aí suas questões, suas dúvidas para a gente debater. Ou então, você que está assistindo o vídeo, compartilhe aqui suas opiniões, né, nos comentários. Então, continuando sobre o sujeito ético. Apesar de toda a ética seja universal do ponto de vista da sociedade em que se institui, ela está em relação com o tempo e com a história. Por quê? Transformando-se para responder à exigência de novas, né, da sociedade e da cultura. Pois somos algo aqui importante, seres históricos e culturais. A nossa ação se desenrola no tempo. O que é isso? Se formos pensar, pegamos aí jornais de 1800, aí do Brasil Império, havia notícias, havia ali aluguel de pessoas, aluguel de escravos, de negros, que era algo comum, que líamos no noticiário, que liam, né, no noticiário naquele período. Só que a sociedade mudou e considerou isso algo que não é ético, que não é correto, que não é certo. Ter uma pessoa como escravo, alugar uma pessoa, comprar uma pessoa, apesar de saber que ainda existem situações assim. O trabalho escravo ainda está presente hoje, né, infelizmente. Então, somos seres históricos, né? Uma outra questão, em determinado período da nossa história, a mulher não tinha direito ao voto, e isso era considerado algo normal. Não havia uma crítica. E isso também mudou, né? Por isso também a importância de ter essas mudanças, né? De os valores morais não ficarem rígidos. A sociedade altera, as pessoas alteram, o nosso convívio muda. Então essa ética, esse valor que a sociedade coloca, ele também vai sofrendo alterações. Imagine se fosse rígido. Até hoje,
A mulher não teria o direito a voto e ainda teríamos pessoas sendo alugadas ou vendidas como escravas. Claro, existe informalmente, existe aí que é reprimido, mas não é aceito como correto ter uma pessoa na condição de escravo. Voltando então, retomamos aqui o agente sujeito ético. Além do sujeito ou pessoa moral e dos valores ou fins morais. Um outro ponto é, o campo ético é ainda constituído pelos meios para que o sujeito realize os fins. E aqui, um bom exemplo sobre isso, né? Atualmente costuma-se dizer, em alguns contextos, por vezes na questão da ganância e da ânsia de conseguir resultados, dizem-se que os fins justificam os meios, de modo que para alcançar um fim legítimo, todos os meios disponíveis são válidos. Ou seja, o que importa é alcançar, é o resultado. Não estou preocupado como. Como vai acontecer isso? Claro que ainda que nos remete ao livro, né, do Nicolau Maquiavel, O Príncipe. Claro, isso é, até falando no Príncipe, atualmente houve a polêmica aí, né, do Príncipe, ou Pequeno Príncipe ou Príncipe Maquiavel. Maquiavel falava, né, e aí nesse livro encontramos essa referência, né, os fins justificam os meios, então não interessa como eu vou conseguir, o importante é conseguir, independente se precise trair, se precise matar, se precise fazer qualquer coisa para conseguir, o importante é o resultado. Porém, e contudo, né, para o agente, o sujeito ético, no caso da ética, os fins não justificam os meios. Os meios devem sempre serem éticos. Eu não posso esquecer do caminho, do como eu vou fazer, deixar de ser ético. Então, o como é muito importante. Como vou fazer? Para começar a finalizar, né, então a Marilene traz, ao final, duas questões, né, duas indagações para reflexões. A primeira, vamos lá. A educação ética pode ser considerada violenta ao tentar mudar nossa natureza passional para a racionalidade ativa, indo contra a nossa espontaneidade natural? Esse é o primeiro ponto, né? Pensamos sobre isso. O segundo ponto. A segunda indagação que a autora apresenta, né? Ela também pode nos tornar, a educação ética, né? Ela também pode nos tornar submissos aos valores da sociedade, nos alinhando com eles. No entanto, isso nos sujeita a um poder externo. Então somos limitados, né? A moral social levantando questionamentos sobre sua validade. Então são duas questões importantes, né, para finalizar este vídeo, que nos levam aqui para um ponto. Né? Para responder essas questões é necessário examinar o desenvolvimento das ideias éticas na filosofia, o caminho que foi percorrido desde a antiguidade até os dias atuais, compreendendo sua origem e a influência na nossa visão ética hoje. Então, para finalizar, agradeço você que chegou até aqui. Se gostou, deixe seu comentário. Se tiver questões, traga suas questões, perguntas, traga suas abordagens e para os alunos vão anotando. Na próxima, essas duas questões nós vamos abordar no capítulo 5, no próximo vídeo.